Acho que a grande notícia do Palmeiras neste jogo e já em alguns jogos anteriormente, e eu falava isso pro Dimas na hora da partida, cresceu o elenco do Palmeiras. Cresceu. Sim. Sabe? O Flaco até esses dias não servia. Manda embora, esse argentino é grosso, não sei. E, pô, eu fazia muito jogo do Lanús aqui pela ESPN e eu falei, esse jogador tem qualidade. Eu falava pro Edu de Menezes aqui, não, agora, o Edu, não, é ruim. Eu falei, meu, calma, os cara tem qualidade, isso aqui, ela encaixou. Richard Rios entra mais uma vez bem, à vontade, personalidade. Talvez o Arthur, que ainda precisa. A gente sabe da qualidade, mas eu não vi um jogo tão bom hoje do Arthur. Não, realmente um pouco mais abaixo. Ele tá meio peixe fora d'água, por enquanto, isso. Né, pela posição. Fabinho é um menino que sempre entra e segura ali, consolida. O Vanderlan tendo uma boa... E ele tá crescendo jogo a jogo, tá se soltando, é muito bom lateral. Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E o Palmeiras iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro vencendo o Cuiabá por 2-1, com gols de Hendrick e Flaco Lopes. E ele, Deivinho, ele mesmo, o menino maluquinho, participou da primeira jogada do Cuiabá. E ainda tivemos Abel Ferreira expulso novamente. Vamos ver o que o pessoal da ESPN falou sobre o assunto. Então vamos para o vídeo agora. Abel Ferreira, vocês confiam? O Abel Ferreira não conseguiu ficar os 90 minutos à beira do gramado. Ele foi expulso, mas o Palmeiras venceu por 2-1 o Cuiabá na estreia em casa. E ele falou na entrevista coletiva depois do jogo. A gente muda agora para falar do verde. Eu acho que esse é o termo certo. Eu acho que o fiscal de linha deve ter feito confusão com alguma coisa que eu falei. O primeiro amarelo, o árbitro ia dar um amarelo a alguém que estava no banco. Eu, para ser sincero, não sei se era o João. Eu estava-lhe a perguntar, amarelo porquê? Eu já não tinha percebido o amarelo ao Lopes. Antes há um amarelo ao Lopes que eu estava a tentar explicar e a perguntar ao Bandeirinha. E ao quarto, o amarelo do Lopes é porquê? Foi pela agressividade, foi falta por trás. Eu não entendi esse primeiro amarelo. E na altura que ele vem com a mão no bolso para dar amarelo a alguém do banco, eu estava, porquê? Não estou a entender porquê. Porquê? Ele deu-me logo ali amarelo. Eu, ok. Acho que melhoramos e o jogo depois da expulsão ficou ainda mais a nosso favor. Foi pena não termos feito mais golos, porque tivemos uma bola no poste, podíamos ter feito o terceiro, e quando nós não fazemos o terceiro, felizmente temos um guarda-redes top, que está ali para defender, e não é? Porque o futebol é mais que por isto. Tiveram um canto e não foi golo porque não foi, não é? E o futebol é mesmo assim. E nós temos que aceitar que hoje foi uma vitória suada de uma equipa que não está na máxima força, que teve muitos desfalques, ou tem tido muitos desfalques em função das lesões que temos tido, mas a galera que tem entrado tem aproveitado. O Navarro entrou muito bem, o Luís entrou bem, o Lopes voltou a fazer golo, o Hendrick está a fazer golo. Nota-se um bocadinho dali de ansiedade no Dudu, que quer fazer o golo dele também para ficar um bocadinho mais tranquilo. Ele vai fazer na altura que tiver que ser. Tá aí, ó. Daqui a pouco a gente fala da questão da expulsão, né? Mudou a regra do brasileiro. A partir de agora, mesmo expulso, o treinador pode vir e dar entrevista coletiva. Então isso se modifica a partir de agora. Mas só pra gente ir no campo um pouquinho antes, um Palmeiras hoje, prof, modificado e que não teve tanta facilidade para vencer, né? Mas fazia um primeiro tempo muito bom. Principalmente essas jogadas do lado esquerdo, um primeiro tempo mais do que sob controle. E aí, de repente, dá uma desligada no fim da primeira etapa, sofre o empate, tem dificuldades, principalmente mais para o fim do jogo. O Everton faz uma defesa numa cabeçada ali que colocou em risco o resultado. O Palmeiras poderia ter empatado um jogo que ele conduziu muito bem. O Abel lembrou que é um time desfalcado em relação ao seu time titular, é verdade, mas por outro lado também enfrentava um adversário que tinha um homem a menos durante boa parte do segundo tempo. Então houve algumas oscilações no jogo de hoje que colocaram o resultado em risco. Até porque o jogo foi bom, o Palmeiras fez um bom jogo. É inadmissível que num jogo em que o Palmeiras tenha conduzido tão bem, tenha corrido tantos riscos. Esses riscos também passaram ali pelo momento em que o Abel é expulso, né? Ele fala que confundiram, mas ali tinha uma certa rusga dele, da comissão técnica, com o Bosquilha, que era o quarto árbitro hoje, que já vinha uma história desde a final da Supercopa do Brasil. Eu acho que o Abel, sempre achei isso e sempre falei, e infelizmente às vezes ele se perde nos nervos de bobagem.
Alguma coisa ele falou, ele podia ter evitado essa Daqui a pouco a gente vai mostrar a súmula aqui para ver o lado da arbitragem, né, depois da entrevista alguma dele. coisa ali sempre acontece, né? E é uma pena, porque era um jogo que o Palmeiras podia ter ganho até com mais facilidade. A gente viu a bola na trave do Dudu, o resultado no fim correu riscos, isso não é bom. Que bom para o Palmeiras que aconteceu na primeira rodada, né? Dá para regular também esse tipo de coisa. E sobre o Cuiabá, eu gostei muito do Cuiabá dentro da proposta dele. Time organizadinho, time que vai dar trabalho nesse brasileiro. Não cairá tão facilmente. Time muito físico, né, professor? Pegada. Pegada. Se você pegar até assim no olho, né? Depois eu fui ver a altura de cada um. Tem vários jogadores que chegaram por exemplo, o jogador que chegou do Ipiranga e tal. Um time com a estatura alta, com força, com imposição, entendendo que vai ser um campeonato duro pro Cuiabá, mas eu tô muito com o professor. Assim, se repetir essa atuação, vai encher o saco de muita gente e os grandões ficam mais no risco ainda, assim. Acho que a grande notícia do Palmeiras neste jogo e já em alguns jogos anteriormente, e eu falava isso pro Dimas na hora da partida, cresceu o elenco do Palmeiras. Cresceu. Sim. Sabe? O Flaco até esses dias não servia. Manda embora, esse argentino é grosso, sei. E, pô, eu fazia muito jogo do Lanús aqui pela ESPN, eu falei, esse jogador tem qualidade. Eu falava pro Edu de Menezes aqui, não, o Edu, não, é ruim. Eu falei, meu, calma, esse cara tem qualidade, isso aqui ela encaixou. Richard Rios entra mais uma vez bem, à vontade, personalidade. Talvez o Arthur, que ainda precisa. A gente sabe da qualidade, mas eu não vi um jogo tão bom hoje do Arthur. Não, realmente um pouco mais abaixo. Ele tá Fabinho, meio peixe fora d'água, por enquanto, isso. Né? Pela posição. Fabinho é um menino que sempre entra e segura ali, consolida. O Vanderlan tendo uma boa... E ele tá crescendo jogo a jogo, tá se soltando, é muito bom lateral. Então, o que mais me chamou a atenção no sentido do Palmeiras hoje é isso. Pô, a diretoria tava certa, não precisava ficar maluco aí, fazendo loucura, contratando medalhão. Mas você acha que dá para segurar pensando nos outros enfrentamentos com esse elenco? Você pode buscar mais jogadores, mas não precisa sair contratando embaciado. Não, sim, mas eu digo assim, porque hoje a gente está vendo, vocês estão elogiando aqui o Cuiabá e, obviamente, mérito do time que consegue ir ali fazer frente a um time forte como é o Palmeiras, mas eu fico pensando nos enfrentamentos de maior nível. A gente tem falado muito que vai ser um campeonato brasileiro muito difícil. Mas aí você vai ter um time titular, né? Você vai ter a volta de um Piquerez e tal. Não é uma garantia, não é uma, então, mas o que eu quis dizer, assim, tem jogadores que estavam ali... A boa notícia é que realmente... que você tem uma comissão técnica que melhora os jogadores. O Palmeiras muda muito pouco o seu time e está sendo obrigado a mudar. Isso. E alguns jogadores que estão entrando estão mostrando qualidade técnica. E estão ofertando ao time outras possibilidades. Como, por exemplo, aconteceu lá com as saídas importantíssimas do Danilo e do Scarpa. Sim. Outros jogadores entraram, como o menino, que estava ali esperando uma oportunidade, e o menino cresceu. Agora, o Palmeiras continua dando espaços, é um time muito menos compacto no seu meio-campo. Sim. Fica o Zé Rafael, o gol do Cuiabá hoje, é uma jogada que vem lá do campo de defesa, trocando passes, e o rapaz que faz o gol aparece na área livre para cabecear e ele vem caminhando pela intermediária sem ninguém. Fica 2 contra 1 no Marcos Rocha, que o Marcos Rocha fecha, né, para fechar com os zagueiros, e entram 2 com ele. E o Ranieri já vem na impulsão impossível. Então, assim, toda uma jogada trabalhada em que havia um buraco no meio-campo do Palmeiras. Mas foi uma desconcentração ali, né? Mas não O jogo pode tava acontecer. Esse período do jogo ali, parece que o Palmeiras achava que o jogo já tinha... Deram até uns acréscimos, a gente comentava aqui, muito acréscimo para um primeiro tempo que não aconteceu nada. Eu acho que realmente, defensivamente, o Palmeiras tá mais equilibrado. A cada jogo tem dado mais oportunidade aos seus adversários. O Everton tem aparecido mais esse ano do que aparecia ano passado. O número de gols sofridos aumentou. É algo que precisa ser corrigido. 8 gols nos últimos 5 jogos. É que ele consegue tirar repertório para ganhar os jogos ainda assim. E vai levando, mas defensivamente há um desequilíbrio. E no jogo de hoje, a expulsão foi fundamental. Né? Porque no final do primeiro tempo e no início do segundo até a expulsão, o Cuiabá tinha definitivamente equilibrado o jogo. E aí vem a expulsão, com um jogador a menos. Eu acho até que o Will Vieira não foi bem, porque ele coloca logo depois o Pita. Com um jogador a menos, ele joga com 2 centroavantes contra o Palmeiras. Ele perde o meio-campo. Era Davidson e Pita. E com 3 no meio de campo. Aí o Palmeiras cresce, faz o gol e tem até a oportunidade de aumentar. Mas pro final do jogo, depois ele tenta, né? Ele coloca o Sobral no lugar do Davidson para tentar equilibrar. E no final quase chega ao empate. Agora, tem um lance
É o lance do primeiro gol do Palmeiras. É que a gente vê, passa. Só que eu gosto de ver todos os jogos e voltar. Vamos ver de novo esse lance. Que se fosse a favor do Cuiabá, a cheadeira do Palmeiras, porque o Palmeiras reclama muito da arbitragem, seria enorme. Que é o lance do gol do Palmeiras, do primeiro gol, o gol do Endrick. É um lateral em que a bola sai na linha de fundo, junto à bandeirinha de escanteio, e o lateral, para ser cobrado com mais velocidade, ele é batido quase que perto do meio-campo. Olha só, o Marlon vai chutar, tanto que o câmera, o cinegrafista, até não consegue pegar a cobrança lateral. Ela é batida 20 a 25 metros atrás. Aqui, ó. Já bateu aqui. E aí, você pega uma defesa que está tentando se entender, porque quando a bola sai na linha de fundo, a defesa vai voltando, vai bater o lateral lá. O Palmeiras bate rápido, mas bate entre 20 e 25 metros atrás. Ah, mas é atrás, só que facilita o quê? A velocidade da cobrança. Até na reposição de bola. Pro jogador ir até lá, ele ia ter que correr mais um pouquinho. Quando a bola sai, ele tá todo mundo voltando. Os jogadores estão voltando ainda, já tá na área. Eu acho que é até o Arthur, né, que bate pro... É o Arthur que bate, a bola é lançada pro Dudu e ele faz o toque pro Davis. Pro Endrick, desculpa. O Davis estava do outro lado. E ali é uma reclamação do Cuiabá, porque havia dúvida sobre a posição do Endrick. Se ele estava impedido ou não. Depois tiraram a linha lá do VAR e não estava impedido. No limite também. Não estava impedido. Mas eu acho que não é lance para impedir, mas imagina se é um gol do Cuiabá assim, com um lateral batido 20 metros depois. Eu não sou um cara que quero, medir, foi aqui e tal, um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, beleza, mas ali foi realmente... Com certeza o Abel teria falado disso na entrevista coletiva se tivesse sido contra o Palmeiras, a expulsão do Felipe Augusto também foi muito questionada. Mas você acha que é questionável? Eu achei a expulsão ele sofre a falta primeiro do Endrick, ele sofre a falta, reclama porque não dão a falta e toma o amarelo. Não tem que reclamar. Agora, o segundo ali também, aí ele também O segundo ele acabou de levar o primeiro. Ele deu no meio das duas pernas. Não era a hora de fazer isso Eu não tinha visto esse lance do lateral. Pra mim, isso é muito mais errado do que é muito mais questionável do que a expulsão. A gente falou da expulsão do Abel também. Coloca a súmula, por favor, na tela para vermos o lado da arbitragem. O Abel fala que não falou nada demais, que foi expulso porque foi incompreendido ali, Breiler. Mas a súmula tá assim, ó. Após ser informado pelo árbitro assistente número 1, expulsei diretamente o senhor Abel por sair de sua área técnica em direção ao árbitro assistente número 1, gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras: que arbitragem de M. O Abel disse que depois queria ver a súmula porque não tinha dito nada. Ele agora... E ali, o que pega nisso daí, e o que depõe muito contra o Abel, é que a reclamação é assintosa. Mesmo que ele não tenha dito nenhum palavrão ali, nenhuma ofensa, ele está, de certa forma, desafiando a autoridade do árbitro. Então, ao discutir, ao sair da área técnica dessa maneira, algo que o Abel faz muito, ele dá munição para um árbitro que queira não adotar tolerância zero, como ele falou. Fora da área. Ele tá peitando o cara quase. E agora, há uma determinação da CBF para que os árbitros coíbam esse tipo de comportamento. E aí a gente vai precisar ver com lupa, de fato, como os árbitros... Se esse padrão que serviu para o Abel, e a gente já cansou de ver reclamações desse tipo, não só do Abel, mas de vários técnicos no futebol brasileiro, reclamações assintosas, o Diniz já reclamou, Renato Gaúcho, Mano Menezes, a gente pode fazer uma lista extensa, o Sampaoli que está voltando agora. É sempre os mesmos. Então, e aí vale até a atenção para os treinadores a esse comportamento. Vão precisar mudar. Tem dois lados também essa história. Eu até concordo um pouco com o Abel, que às vezes a gente tem arbitragens muito fracas no futebol brasileiro. Você ali acaba reclamando de alguma maneira. E muitos árbitros também têm aquela síndrome do autoritarismo, né? Não pode conversar, não pode questionar. E aí podem até abusar dessa determinação de tolerância zero para não aceitar questionamento. E o árbitro pode ser questionado. Há essa via de diálogo. O que não pode acontecer é a forma assintosa, cruzar as fronteiras, passar a linha. E ali o Abel passou literalmente. Ele vai para cima do árbitro, ele questiona de uma forma muito evidente, e isso, mesmo que ele não tivesse dito o palavrão ali, ele já daria
elementos suficientes para o árbitro expulsar com essa É só nova ver a imagem, né? determinação. Coloca a imagem de novo, por favor. Pode continuar, Brasileiro, só pra gente ver Ele a já tinha o imagem, ver a amarelo, não linguagem. tinha? Já. Assim, Esse cara, é o amarelo. Ele toma o amarelo e nem continua. palmeirense eu sou e eu adoro o Abel. Achei ele baita de um treinador, gosto das entrevistas dele. Mas isso aí não dá, mano. Não dá. E assim, e aí é o que o professor até falou, sempre os mesmos. Você fica marcado. Querendo ou não, você pega a fama e aí você vai pro jogo sempre marcado. Tem jogador que é assim. Tem jogador que às vezes não faz falta pra tomar um amarelo e o juiz já sabe que ele vai chegar e esse cara vai tomar amarelo. O Abel só se prejudica, assim. Acho uma grande pena, né, Renato? Porque é um trabalho quase perfeito. É isso. O quase fica por conta disso aí. São 180 É isso. jogos, O resto 38 é isso. amarelos Cara, e é um 7 fenômeno, vermelhos. Não, 7 vermelhos para um treinador é um número muito alto. E a gente lembra a passagem do Sampaoli por Atlético e Santos. Ele acumulava suspensões por cartão amarelo quando não era expulso. Então, está voltando também para trabalhar no futebol brasileiro e, de alguma maneira, precisa se controlar. A gente fala muito em controle mental dos atletas, mas o técnico precisa ser exemplo também. E ele mesmo sabe, ele fala toda vez que... Aí ele vem quietinho, né? Ele vem com aquela carinha... Vou tomar um puxão de orelha sabe em o que eu casa. tô pensando Em aqui? casa, é. Falei, mais um motivo pra acirrar a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. O meu treinador reclamou e não tomou, tomou cartão. O do fulano não levou. Agora tem isso, esse confronto Sampaoli, Abel, Nossa. vai estar à beira do campo. Imagina isso. Mas são dois grandes treinadores, não questionamos a competência, a capacidade deles de tirar o melhor de suas equipes, mas precisam se atentar para essa nova determinação, porque agora, talvez, antes da CBF dizer, olha, agora pode chegar lá e dar vermelho se o cara ficar insistindo em reclamação. Como o Mano Menezes, por exemplo, a gente já viu o comportamento dele assim durante o jogo inteiro. Ele tomava no máximo um amarelo. Então, agora vai começar a ser vermelho. E o Mano, ele é aficionado por arbitragem. Não, total. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu só acho que o mapa de calor do Sampaoli é maior. Ele, durante o jogo, ele corre A mais. extensão que ele É a percorre, única é diferença. isso? É a única diferença, eu acho- gente. eu acho É o de mapa verdade- de calor do Sampaoli. Eu acho de verdade que a nossa arbitragem, ela não é boa, mas eu acho que a rapaziada também não ajuda. Não ajuda em Não ajuda, absolutamente jogador não nada. ajuda, treinador não ajuda. Em nada. Aí é o que disse o professor, não dá pra defender isso aí, já foi. É muito importante iniciar o campeonato vencendo dentro de casa e garantindo os 3 pontos. E o Endrick mais uma vez marcou. E o Flaco Lopes, 4º jogo, 4º gol. Richard Rios bem, Vanderlan bem. O Arthur ainda não tá, acho que no seu auge ainda, jogando bem. Acho que tá se encaixando no time, mas eu acho que ele vai render ainda. O Everton, mais uma vez, salvou a gente de tomar o gol de empate num escanteio. Poderia ser 2-2 e iniciar o Campeonato Brasileiro. Empatando em casa não é nada legal. Beleza, pessoal? E agora o Palmeiras muda de chave e começa a pensar na Libertadores. Quinta-feira contra o Cerro Porteño. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Assim você ajuda o canal a crescer. Beleza? Até o próximo vídeo.